Meu grupo é composto por eu, Adiel Magalhães, Felipe Ferreira e Vitor Oliveira. E nós ficamos responsáveis por passar para vocês um seminário sobre o ciclo de Atkinson. Propor a aplicação na agronomia, exemplo numéricos. Repete aí, Felipe. Objetivos: apresentar o princípio de funcionamento de ciclo Ártico e propor a aplicação na agronomia, exemplo numérico. Aqui a gente tem a introdução, e o motor é uma máquina que tem como função transformar algumas fontes de energia em energia mecânica. No caso do motor de combustão interna, é utilizada a energia térmica, gerada pela combustão do combustível para gerar a energia mecânica. O movimento das peças do motor veicular gera energia para o movimento do próprio veículo. Aqui a gente tem um ciclo Atkinson, que é o motor do círculo de Atkinson, é um tipo de motor de combustão interna inventado por James Atkinson em 1882. Atkinson foi um grande engenheiro britânico que inventou vários motores com maior eficiência que o motor e o ciclo Otto. E pelo uso de tempo do motor varia de um vira-blequim complexo. Atkinson foi capaz de aumentar a eficiência de seu motor ao custo de algumas potências. Atualmente, quase todos os carros utilizam o que é chamado de ciclo de combustão de 4 tempos para converter a gasolina em movimento. O mesmo é utilizado no ciclo de Atkinson. Aí a gente tem os 4 tempos do motor, que são a dimensão, compressão, explosão, espanação e escapamento. Bom, como ele falou aí, a gente tem os 4 tempos de combustão e temos esse modelo aqui que é o do ciclo alto. Originalmente, os motores de pistão do tipo ciclo alto permite que os tempos de admissão, compressão, expansão e exaustão ocorrem em uma única volta do virabrequim. E foi projetado dessa maneira para evitar algumas patentes que cobriam os motores do ciclo alto. A gente vai estar falando agora sobre cada um desses tempos. Primeiro a gente tem o primeiro tempo, a admissão, onde o pistão desce enquanto aspira uma mistura gasosa de ar e combustível, que pode ser gasolina, gás ou álcool, que vai entrar ali no cilindro através da válvula de admissão. Durante esse tempo, a válvula de escape permanece fechada para que a mistura não saia. E a pressão ali máxima atingida vai ser menor que 1 atmosfera, mantendo-se constante, o que é característica do processo isobárico. E a temperatura vai ficar ali entre 340 a 400 Kelvin. No segundo tempo, a gente tem a compressão, onde a válvula de admissão se fecha enquanto o pistão se move para cima, devido à inércia do virabrequim, comprimindo a mistura gasosa. E nesse tempo, além do aumento da pressão, que vai ficar entre 8 e 15 atmosferas, há um aumento de temperatura que vai ficar ali entre 600 e 700 kelvins. Porém, como se trata de um processo adiabático, como foi visto em aula, não vai ocorrer ali uma transferência de calor nem para fora e nem para dentro da mistura. No terceiro tempo, a gente tem a explosão e a expansão, que é quando ocorre a máxima compressão de uma centelha elétrica na hora de ignição. E vai provocar a explosão, que vai causar ali o aumento da temperatura de 2.300 a 2.700 kelvins nos gases resultantes. E um aumento também da pressão, que vai ficar entre 30 e 50 atm no interior do cilindro, resultando na expansão da mistura gasosa, como é possível ver nas imagens aqui. No quarto tempo,
a gente tem o escapamento, onde no final da expansão, a temperatura vai ficar na faixa de 900 a 1100 kelvins. E a pressão vai ficar na faixa de 4 a 6 atm. Abre-se então a válvula de escape, praticamente sem variar o volume, o gás que se encontra no interior do cilindro vai escapar para a atmosfera, reduzindo-se a pressão a 1 atmosfera. E a seguir, ainda com a válvula aberta, o pistão vai subir, retomando o volume mínimo e expulsando quase todo o gás restante da atmosfera. Assim vai completar o ciclo, pois o volume e a pressão do interior do cilindro voltaram aos seus valores de início do primeiro tempo. Então a válvula de admissão novamente se abre, iniciando um novo ciclo. Então, através desses 4 tempos, aí vai haver a combustão, gerando um trabalho que vai fazer o veículo se locomover. Falando mais um pouco sobre o ciclo Watson, o pistão do ciclo ele vai se deslocar mais até chegar ao ponto morto inferior da expansão, que não é a compressão. Ou seja, o pistão vai mais longe depois da queima. E como o tempo de expansão dos gases é maior que o da compressão, o motor tem de fazer menos força na compressão, o que aproveita melhor a energia liberada, reduzindo as perdas por bombeamento. Falando um pouco sobre aqui o ciclo, atualmente algumas empresas adaptaram o ciclo Watson, seus modelos, né? Então, o ciclo Watson moderno vai ser fisicamente igual ao do ciclo Otto. A diferença vai estar no tempo de abertura da válvula, da admissão, como é possível ver aqui. Espera retornar a imagem. Pronto. Aqui a válvula de admissão vai abrir e vai expelir a mistura gás combustível ali dentro do cilindro. Porém, quando o pistão retorna subindo, a válvula ainda continua aberta. E com isso, a parte da mistura combustível que entrou na câmara na fase da admissão retorna ao calor da admissão, ao coletor de admissão, reduzindo o volume da câmara na explosão. Com essa estratégia, vai se ter uma redução efetiva da assimetria do motor, porque vai ter um menor volume de ar na admissão e, em consequência, uma menor massa de combustível admitida, o que vai reduzir a potência máxima do motor, além de prejudicar muito o toque e as baixas rotações, pois a mistura entra e sai com mais facilidade do cilindro. É certo que, olhando aqui, o ciclo Watson vai diminuir as perdas por bombeamento, que geralmente acontece no ciclo Otto, o que torna o mais econômico. Porém, em contrapartida, a sua potência vai ser inferior, sendo a potência dele comparada a um carro elétrico. Deste modo, suas características, o ciclo Watson é atualmente utilizado em carros híbridos. Né? A gente vai ver agora os cálculos com a Guiara. A gente tem um exemplo numérico, que é a fórmula do ciclo de Atkinson, que vai ser demonstrada no site OneForm Alpha. E nas figuras abaixo, a gente tem na figura do lado esquerdo a correlação entre pressão e volume específico, e na figura do lado direito a relação entre entropia e a temperatura. Agora a gente vai para o site aqui, OneForm Alpha, e como dados a gente tem o quê? A temperatura do reservatório quente, que está em escala Kelvin, ou seja, está com 1000 kelvins. A gente tem a temperatura do reservatório frio, que está com 300 Kelvin. A gente tem a taxa de compressão, que está equivalendo a 3. E a relação de capacidade de calor, que está como 1,4. Pode ser mais um pouquinho para a fórmula. A fórmula está em idioma inglês. E a gente tem aqui, na fórmula, as letras indicando o que cada uma significa. A gente tem o N, que significa a eficiência térmica, o T, H, que significa a temperatura do reservatório quente, TC, temperatura do reservatório frio, o R é a taxa de compressão, e o Y, a relação de capacidade de calor. Na forma, a gente tem que a eficiência térmica ela vai ser igual a 1 menos o Y, que é a capacidade, que é a relação de capacidade de calor. A seguir, a gente tem que R, que é a taxa de compressão, ela vai ser menos N,
que é a eficiência térmica, tudo isso pela raiz de TH, de RTH, a taxa de compressão vezes a temperatura do reservatório quente, sobre a temperatura do reservatório frio. Tudo isso sobre Y, que é a relação de capacidade de calor, menos R vezes TH, que vai ser a taxa de compressão vezes a temperatura do reservatório quente sobre a temperatura do reservatório frio. Então, essa é a fórmula para atingir o resultado da eficiência térmica do motor. Como resultado do cálculo acima, que foi 1000 kelvins como temperatura de reservatório quente, 300 kelvins como temperatura de reservatório frio, a taxa de compressão 3 e a capacidade e a relação de capacidade de calor 1.4, a gente teve o resultado de 0.4291 ou, em porcentagem, 42,91%. Aqui a gente tem as figuras que foram apresentadas no início, que é a correlação entre pressão e volume e entre temperatura e entropia. Aqui mais alguns gráficos, o primeiro o volume, o segundo a pressão, o terceiro a entropia e o quarto a temperatura. O exemplo na agronomia, a gente pesquisou e o motor, o ciclo de Atkinson, ele é o que? Ele é voltado mais para um motor com eficiência e não com potência. Na agronomia, os detratores é mais voltado para a potência. Então, a gente não achou nenhum exemplo na agronomia onde o ciclo fosse usado de forma eficiente em alguma máquina. Então, a gente não conseguiu encontrar algum exemplo na agronomia. Aqui a gente tem as referências do nosso trabalho, e é isso.